Shalom, shalom, estamos de volta aqui no canal, hoje com a explicação, o estudo da Parashat Hashavua, a Parashat Vayechi. Baruch Hashem. Nesta Parashat, nós então vivenciamos os últimos momentos de Israel, Avinu, de Yaakov Avinu, né? E o ápice de sua encarnação, vamos dizer assim, de elevação de alma na Terra. No caso, ele chegou a encarnar o quarto nível da alma, o nível de Raya, onde ele teve um vislumbre do futuro de toda a nação de Israel, de seus filhos, e o desenrolar da história. Né? Inicia, então, na Bereshit 47, a partir do versículo 28. Yaakov viveu na terra de Mitzrayim 17 anos. E foram os dias de Yaakov, os anos de sua vida, 147 anos. Nós sabemos que Yosef, quando ele é vendido por seus irmãos e se torna escravo no Mitzrayim, isso ele tem 17 anos de idade. Então, o Eterno faz midá no sentido de Yosef, ele é criado por seu pai, é alimentado por seu pai, é cuidado por seu pai por 17 anos. Então, ele tem a oportunidade de fazer uma retribuição a seu pai. Então, o seu pai vive, né, com ele no final de sua vida, 17 anos também sendo cuidado por ele, sendo alimentado por ele, né? Então, Yaakov vem morar no Mitzrayim com um pensamento de que a vida dele iria acabar naquele mesmo instante, por ele estar enxergando seu filho Yosef vivo. Mas o Eterno deixa com que Yosef, né, pratique essa retribuição a seu pai. Então, a palavra tov, que significa bom, né? No caso, a gente, nesse sentido de bondade, ela tem a gematria 17, que é a letra Tet, que é 9, e a letra Vav, que é 6, e a letra Bet, que é 2, né? Então, aí a gente tem 17. E então, Yaakov mostra bondade cuidando de seu filho Yosef por 17 anos. Então, Yosef também tem como retribuir esta bondade a seu pai, também por 17 anos. Baruch Hashem. E Yaakov, ele passa, né, um tempo de, vamos colocar assim, de sossego, de quietude em Mitzrayim, pelo fato de que ele se torna pleno e feliz ao lado de seus 12 filhos, né? Todos com ele. Então, Yaakov encarna esta parte da alma, como eu citei, de Raya. Pelo fato de Yaakov, então, dar uma pausa em seu sofrimento. Muitas vezes, o que falta para nós, né, conseguirmos, então, essa elevação de nossas almas, essa evolução de nosso ser, é esta pequena pausa e sossego, né? Muitas vezes a gente fica envolvido com os sofrimentos, os problemas da vida, e não pausamos, e não relaxamos, vamos botar assim, para apenas agradecer ao Eterno e viver um momento de quietude e plenitude de Shalom. Então, nós temos que aprender aqui com este ensino desta Parashat, que aquietar o coração, aquietar no sentido de apenas aproveitar o que o Eterno deu, né? O que o Eterno está, né, nos fazendo ter naquele momento nas nossas vidas. Então, sentir, ter uma gratidão e uma quietude de espírito nos faz, então, evoluirmos, né? Faz-nos crescermos espiritualmente. Baruch Hashem. Então,
E Yaakov, ele percebe que os dias dele chegaram ao fim e ele chama seu filho Yosef e pede para que ele faça um juramento, utilizando, né, do pacto na carne. Essa coxa que fala aqui no versículo 29 é o membro, né, onde tem um pacto. Então, Yosef, ele faz um juramento a seu pai de não deixar que seu corpo fique no Mitzrayim. O porquê que Yaakov não queria que seu corpo ficasse em Mitzrayim? Porque Yaakov sabia que os mitzraítas, os egípcios, eram muito idólatras e eles tinham uma veneração, vamos colocar assim, por Yosef e sua família. E Yaakov se tornaria então um ídolo após sua morte, né? Porque eles fariam, né, essa questão do embalsamamento, talvez mumificassem Yaakov. Yaakov não queria de jeito nenhum se tornar um ídolo. E também pelo fato de que Yaakov, ele precisava voltar para o túmulo de seus antepassados, né, a morada de Adam, porque Yaakov é a Neshama de Adam. Então ele tinha que descansar seu corpo próximo também ao corpo de Adam, que está até hoje na tumba de Marpela, né? Adam e Havá, Abraham e Sara, Isaac e Rivka, e Yaakov e Leia. Baruch Hashem. Então, Yosef, ele faz esse juramento de que levaria o corpo de seu pai, né? E então, ele traz seus filhos para seu pai abençoar, Menashe e Efraim. Então, Efraim, que é o menor, que é o que nasceu depois, é tratado por Yaakov como o primogênito. Yaakov, ele fala que os dois seriam para ele como Reuven e Shimeon, né? E seriam os primeiros filhos, ou seja, os filhos de Yosef seriam tratados como os primeiros filhos de Yaakov. E Efraim seria o primogênito. Então, o pai, Yosef, ele tenta desvencilhar Yaakov dessa bênção dada para Efraim como o primogênito. Contudo, Yaakov, ele diz, né? Ele diz para seu filho, não, meu filho, é assim mesmo, tem que ser assim. E coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e fala a bênção para Efraim de um primogênito. E ele fala que Efraim crescerá mais do que Manasseh, né? E ele fala também que Efraim, ele seria multiplicado como os peixes. Baruch Hashem. Isso é muito interessante porque Yeshua, o Mashiach, quando ele chega para poder escolher seus discípulos, ele avisa para seus discípulos que eles seriam pescadores de homens, de almas. Então, daí a gente já entende que Yeshua, ele vai buscar Efraim, porque Efraim são os peixes, ou seja, a grande tribo de Efraim, que que são os primogênitos de Israel. Eles estão entre as nações, perdidos entre as nações. São os peixes. E a religião que deturpou as palavras de Mashiach e dominou o mundo tem esse símbolo, né? Carrega esse símbolo, o símbolo do peixe. E então, a gente sabe então que no meio deles está Efraim. Efraim está perdido no meio das nações, no meio da idolatria. E isso foi dito pela boca de Yaakov. Como eu disse para vocês, Yaakov estava num estado de alma elevado, que ele via o futuro, ele via hoje, ele via o que aconteceria na frente com os seus filhos, o estado que seus filhos ia estar. Então ele chamou, pediu que todos eles estivessem com ele, né? No capítulo 49 diz assim, versículo 1: Yaakov chamou seus filhos e disse: Juntai-vos e vos anunciarei o que vos acontecerá nos fins dos dias. Yaakov tinha intenção de contar tintim por tintim tudo para eles, só que o Eterno não permitiu.
quando ele abria a boca, não saía exatamente o que ele queria falar. Por quê? Porque se ele falasse, né, e fosse registrado aqui como está registrado na Torá suas palavras, ia atrapalhar o livre-arbítrio das pessoas, né? É como se um futuro já estivesse descrito e isso poderia interferir no resultado das coisas. Então, ele chama Reuven, que é o primeiro, e fala que ele é o princípio de sua força, de sua potência, e fala que ele profanou o leito, fala que ele subiu no leito. Os sábios dizem que Reuven, ele não teve, não se deitou com a mulher de seu pai, Bilhã, mas ele teve uma ideia de separar seu pai dela, por ciúmes, no sentido de dar o direito de sua mãe, né, a ter o privilégio de estar com seu pai naquela noite. Mas para Yaakov e para os demais, isso de qualquer forma foi uma profanação pelo fato de que não era da alçada dele, né, tomar nenhuma decisão sobre o casamento de seu pai, né? E não era como eu posso dizer, da obrigação dele, nem da responsabilidade dele, né, fazer esse tipo de alteração, vamos colocar assim, no destino do desejo de seu pai, né? Porque assim ele estaria desonrando seu pai, foi isso que ele fez, ele desonrou o pai. Mas os sábios dizem que Reuven vivia em plena techuvá todos os dias, vivia em techuvá todos os dias. E por conta dessa techuvá que ele fazia todos os dias, ele trouxe para a terra várias possibilidades e trouxe também para a terra, conseguiu abrir portais para techuvá que são utilizados por nós até o dia de hoje, para o Hashem. E ele chama Shimeon e Levi, e ele fala que eles estariam divididos e espalhados na terra de Israel. E Levi acaba que ele fica realmente sem terra, porque o Eterno diz que a possessão de Levi era ele mesmo, ou seja, Levi não tem herança de terra. Então, Shimon acaba ficando sem terra também, porque quando você pega o mapa de Israel, Shimon, ele mora na terra de Yehudá. Dentro da terra de Yehudá tem ali uma pequena parte de terra que a tribo de Shimon passou a utilizar. Então, por conta de que eles fizeram aquele ataque em Shechem, né, sem o consentimento do pai, sem avisar o pai, sem antes conversar com o pai e ouvir, né, da boca do pai, se sim ou se não. Isso não quer dizer que Jacob não quisesse ou que Jacob estivesse desaprovando seus filhos de fazer justiça. Não, mas ele fala aqui que eles foram afoitos, ou seja, passou por cima, vamos botar assim, do pai, no sentido como o Reuven, né, que quis resolver com as próprias mãos, sem antes resolver com seu pai um destino para aquela situação, né? Ele chama Yehuda e ele, né, como eu falei no outro vídeo, ele fala que Yehuda seria o líder deles no futuro, ou seja, seria o rei deles, porque ele fala que o cetro estaria na mão de Yehuda, né? Baruch Hashem. Ele fala que Zvulun habitaria no litoral dos mares. E a gente pode ver que isso é tão revelação divina, porque quando Moshe foi fazer a distribuição da terra, isso foi feito por sorteio, né? Não foi assim, porque Jacob falou que Zvulun ia morar próximo ao mar, vamos dar a praia para Zvulun. Não, isso foi feito por sorteio e Zvulun caiu na parte de praia. Baruch Hashem. Zvulun, então, ele trabalhou como mercador, né? Trabalhou com os navios mercantes, buscando mercadorias para abastecer o país, né? Fazendo o trabalho de exportação também e importação. Esse era o trabalho da tribo de Zvulun. Issachar, ele
Ele foi chamado de burro ossudo, que ficava deitado entre as fronteiras. O Issachar, ele fez um acordo com Zivulun. O acordo foi o seguinte: Issachar foi a tribo que mais se dedicou ao estudo da Torá. O Sanhedrin, né, os 70 sábios de Israel que faziam julgamento, né, das causas, né, do povo, a maior parte deles era dessa tribo de Issachar. Por quê? Porque eram homens dedicados à sabedoria da Torá, homens que estudavam a Torá, que dedicavam o seu tempo praticamente todo ao estudo da Torá. E Zvulun fazia o trabalho, né, de trazer, então, mantimento para eles. E eles, quando o Zvulun voltava de suas viagens, quando os homens de Zvulun voltavam de suas viagens, de seu trabalho, os homens de Issachar, então, sentavam com eles e passavam, né, o ensino para eles do que eles haviam estudado. E por que burro ossudo? Porque o burro é um animal forte que é utilizado para o trabalho de carga, né? E o burro, ele não reclama. Ele coloca a carga nele e ele caminha com a carga. Ele não morde o dono, não dá coices no dono. Não, ele simplesmente carrega aquele fardo que ele tem que carregar. Assim eram os homens de Issachar. Eles carregavam o jugo da Torá sem reclamar. Trabalhavam para o Eterno sem reclamar, carregando o jugo da Torá. Baruch Hashem. Dan, né, foi chamado de juiz do povo, porque o nome Dan significa isso, que julga. Baruch Hashem. E ele será como uma serpente sobre o caminho. Esse juiz de Dan, que Yaakov está falando, ele está falando aqui de Shimshon, que é um juiz de Dan, né, que seria, então, um grande guerreiro, que seria como uma serpente no caminho para os seus inimigos, os filisteus, né? Seria um homem que destruiria, né, com emboscadas, né, os seus inimigos. E assim ele fala assim de Dan, porque ele está falando de Shimshon, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. E Gad, também ele fala como legiões atacariam Gad, mas eles os atacará e fará retroceder. Gad, na caminhada para a terra de Israel, no deserto, era a tribo de guerreiros mais valentes. Eles ficavam na retaguarda do povo, para cuidar da retaguarda do povo, onde caminhavam os mais frágeis, os mais velhos, as crianças, as mulheres, vinham andando mais atrás e eles ficavam na retaguarda para proteger o povo, pois os guerreiros de Gad eram muito valentes, muito perspicazes, e eles conseguiam, então, cuidar, né, como guardas do povo na caminhada até chegada da terra prometida, para o Hashem. Asher, ele fala que o pão dele seria gordo e produziria delícias reais. A terra de Asher era muito, muito boa, tanto que as azeitonas da terra de Asher, por serem de ótima qualidade, eram utilizadas para fazer o óleo puro que era utilizado no templo, no Mishkan, na menorá do Mishkan. Que a terra de Asher era uma terra muito fértil, muito boa para plantação, né? Para retirada de frutos. Naftali é uma gazela solta que proferirá belas palavras. Então, Naftali, ele tinha uma habilidade de velocidade, por isso foi chamado pelo pai de gazela, pelo fato que ele corria muito rápido. E dele, né, sairiam então os grandes, vamos colocar assim, os artistas de Israel, os homens que tinham essa arte, né, de cantar, de fazer poemas, seriam essas pessoas assim, mais, como eu posso dizer, com esse feeling para a arte. Baruch Hashem, quando ele fala de Yosef, ele fala bastante, porque Yosef é o primogênito dele, né? E ele fala das bênçãos que vêm de pai e bênçãos que vêm de mãe. Essa bênção do pai e da mãe, o pai refere-se a Chokhmah, a sabedoria, uma sefirá da sabedoria do Eterno, e Biná é a mãe,
ou seja, o mundo da criação, onde sai a vida, né? Onde brota a vida de todos os mundos, Baruch Hashem, estaria sobre Yosef, que deu à luz, né, a vida de Efraim, que é o primogênito de Israel, e deu à luz a Menashe, Baruch Hashem. Então, bendito seja o Eterno. Ele ainda fala de Benjamim, que seria um lobo que despedaça e comeria a presa pela manhã e à tarde repartiria os despojos. Benjamim foi uma tribo que fez, como eu posso dizer, um grande exército de homens que sabiam atirar com a funda, aquele instrumento que Davi matou Golias. Eles eram bons arqueiros, bons com essa. Eles tinham entre eles tinham muitos homens canhotos e eram muito bons na funda. Então, nas guerras, Benjamim fazia a diferença quando eles utilizavam os arcos para o Hashem, né? Todas estas tribos, 12 tribos, foram abençoadas pelo Pai, né? Baruch Hashem. E o Pai fez eles jurarem também de levar o seu corpo de volta para a terra de Canaã, não deixá-lo ali em Mitzrayim, né? E no final, e depois que Jacob fala com seus filhos, ele falece, né? Ele expira. E aqui diz que ele foi reunido ao seu povo, ou seja, aos seus pais, né? Que já estavam falecidos também, Baruch Hashem. E o seu corpo é embalsamado, feito 70 dias de pranto por ele, né? E do mesmo jeito que entrou 70 almas com ele no Mitzrayim, foi feita uma homenagem para ele de 70 dias de choro, né? Por sua morte. E ele foi levado de volta para a terra de Canaã, ali onde está o túmulo de seus pais, em Hebron. E quando chegou lá, teve toda uma confusão, como já contei aqui para os irmãos no canal, com o pessoal de Esav. Esav chegou lá e queria impedir o enterro de Jacob, dizendo ele que quem deveria ser enterrado ali era ele, porque ele era primogênito. Então, Naftali teve que vir correr até o Mitzrayim para buscar os documentos onde constava, né, a assinatura de Esav vendendo a primogenitura para Jacob. E no meio daquela confusão, o filho de Dan, que tinha, né, que era surdo, mudo, vendo aquela confusão toda, não entendendo muito bem, e vendo que seu tio estava atrapalhando, seu tio avô, ele lançou a mão da espada e cortou a cabeça de Esav. E a cabeça de Esav correu para dentro da caverna. Então, Esav, diz os sábios que por ele ter tido, no final de sua vida, pensamentos de Techuvá, ele teve o mérito de sua cabeça ser enterrada ali com o seu pai Tzrak. E seu corpo não foi porque ele não fez ações de Techuvá, só teve pensamentos de Techuvá. Essa paraxá fala, o nome dela é Vayeri, né? E viveu. E a gente vê que até agora nós estamos narrando a morte de Jacob. O que isso quer dizer? Porque estamos falando de momentos de morte, sendo que começa a paraxá com o nome e viveu. Porque uma segulot, né, uma segulá que os sábios nos ensinam, se nós quisermos afastar a morte de nós temos que entender o que é a morte. Temos que falar sobre a morte. Não que a gente vai viver falando sobre a morte todos os dias, mas você tem que entender sobre a morte, compreender e falar sobre ela. E se você fala sobre ela, você já ganha vida, ou seja, vai rir e vive, ou seja, a pessoa vive ao saber e entender o processo da morte, né? Então, vamos falar um pouco aqui do processo da morte. Quando a pessoa falece, o que acontece? Então, os sábios dizem que quando o corpo, né, se desliga da alma,
esse trabalho é feito pelo anjo da morte. Se a pessoa for um tzadik, a Shekhinah vem buscar essa pessoa. Mas se não for um rachá ou uma pessoa comum, o anjo da morte vem buscar essa pessoa e com uma gota de fel, né, da bile, em sua espada, ele coloca dentro da boca da pessoa, fazendo assim descolar o tselen. O tselen é como se fosse uma cola que faz a alma ficar grudada no corpo. E essa gota dissolve o tselen e a alma descola do corpo. E durante 7 dias, durante o período das 7 sefirot, né, que estão abaixo de Binah, a alma vai sair por partes para os mundos superiores, para seu julgamento. Durante 7 dias, então, a pessoa pode transitar entre o túmulo, a casa que ela morava, né, e o seu julgamento nos mundos superiores. Também existe uma fase difícil que a alma passa após sua morte, que é chamada de Ributer Akever, que é o espancamento do túmulo. Porque existem coisas que nós, infelizmente, vamos supor que a gente tem prazer nessa vida, que deixamos o corpo ter prazeres, que não por ser pecado, mas que isso cria casca em nós. Vamos supor, prazeres a mais, dormir a mais, comer a mais, ter diversões a mais do necessário. Isso tudo vai criando como fosse umas cascas em nós, umas clipotes, né, em nós, além de haverá, que cria na alma. Então, é necessário que os anjos, os malach, são 3 malachim, então vai até o túmulo, pega a alma e joga dentro do corpo de novo, faz como se fosse uma escavação para que ali dentro do túmulo a pessoa possa ficar de pé. E então começa um espancamento, literalmente, com pau, com correntes, com algum tipo de instrumento que possa sacudir literalmente aquele corpo com aquela alma e soltar as cascas. Os sábios dizem que, dependendo da vivência que aquela pessoa teve, pode ser apenas como tirar um fio de cabelo de um copo de leite, rápido, ou pode ser como uma rocha para ser quebrada. Ou seja, o tempo e o sofrimento vai depender de quanto aquela pessoa utilizou seu corpo para o prazer. Por que isso? Porque o que quer dizer isso? Quer dizer assim, quando a pessoa vai desencarnar, se ela tiver muito apego nesse mundo com os prazeres que ela vivia aqui, ela sente mais dificuldade de abandonar aquele corpo. É como se ela tivesse levando uma surra, vamos colocar assim, para ser solta dali de dentro do corpo. Entendeu? Então, é isso que a alma vai passar, esse sofrimento de sair daqui. Por quê? Porque ela se apegou muito aos prazeres, dos prazeres que ela sentia no corpo. Por isso, nós temos que estar vigiando nossas vidas para não deixar que nosso corpo tenha demasiadamente prazeres nesse mundo. Eu não estou dizendo que você não pode se sentir feliz e confortável. Pode, mas nada a mais do que o necessário para que quando houver a sua desencarnação, não seja tão sofrida, né? Então, depois disso, quando consegue, então, soltar literalmente de vez, então essa pessoa vai passar para os seus julgamentos, né? Julgamento no Gueiná, né? No inferno, e aí ela vai passar pelo processo de limpeza, de purificação. E se ela não tiver mérito para entrar no Gueiná, então ela vai ter que passar novamente por um Gilgul, que é uma encarnação. Então, dependendo, né, do tikkun que aquela pessoa ainda tem que resolver para poder conseguir, né, passar do Guénan, porque o Guénan é como se fosse um rio que ela atravessa para o paraíso. Então, para que ela tenha como atravessar o rio do Guénan, o lago de fogo, vamos colocar assim, ele tem que, algumas coisas ainda pendentes, precisa então voltar aqui.
pode ser que seja num corpo de um ser humano novamente. Então ele vem, né, para passar novamente pelo teste da vida, pela jornada da vida, né? E é dito que o anjo acompanha essa pessoa no útero de sua mãe, já ensina tudo para ele, toda a verdade. Mas antes dele sair no parto, o anjo o silencia com um toque em seus lábios, porque ele diz: eu não quero ir para lá. Eu sei que se eu for para lá eu vou errar. Então o anjo, para que ele queira viver nesse mundo, então o anjo faz ele esquecer. Então ele esquece de todo o ensino da verdade da Torá do Eterno e vem com, vamos colocar assim, com a memória zerada, para poder então fazer o seu trabalho de conserto. Só que pode ocorrer coisas diferentes. A pessoa pode vir em um tipo de ser menos elevado, pode vir num animal, pode vir numa planta, pode vir na rocha, a depender da verá que aquela pessoa praticou. Por exemplo, se a pessoa fazia muito lachonará, né? Conversava demais, palavras árduas, palavras que não fazem, né, bem, ou seja, palavras ruins, a boca era usada para o mal, tagarelava o tempo todo coisas ruins, então pode vir então uma pedra para que fique silenciada por um tempo, né? Ou pode vir na água, porque a água purifica, então vem como uma pequena bolha de ar e fica presa ali na água por um tempo. O tempo determina o tanto do pecado que tem que resolver, que tem que limpar, né? Então, pode então vir em algum animal, dependendo do que a pessoa fez. Os sábios dizem que se o homem era muito sem vergonha, vamos colocar assim, muito descarado, vem um cachorro. Se dependendo do tipo de pecado que ele praticou, de adultério, o cachorro, então um cachorro que passa por aflições, que mora na rua, que não tem quem cuida, né? E outras situações difíceis que esta alma precisa passar para poder se purificar e ter, então, o direito de se elevar. As situações de encarnação podem ser mais agravadas, que até e mesmo em corpos de demônios pode haver encarnações de almas perversas, né? Como o anjo da morte, por exemplo, se a pessoa apressar sua vida, apressar para destruir sua vida, então o anjo da morte vem buscá-la, mas ainda não estava no momento de levá-la. Então o anjo da morte coloca ela encaixada dentro de si, fica ali como se fosse um iburo dentro do anjo da morte. Por isso que os sábios dizem que o anjo da morte é cheio de olhos. Então, enquanto ele ainda não completou o seu tempo, ele vai ficar por aí fazendo o trabalho imundo e horrendo do anjo da morte e dentro daquela criatura, né? Preso naquela criatura. Então, isso faz com que a gente comece a valorizar o tempo que nós temos neste mundo, porque aqui existe a misericórdia do Eterno. Aqui você tem, nesse momento, como você está encarnado num ser humano que tem consciência, você tem, então, como eu posso dizer, uma bênção em sua mão, que é o livre-arbítrio, a escolha de fazer o seu tikkun, de completar o seu serviço e a sua missão de sua alma. E assim descansar, como o pai Yaakov, né? Descansou e voltou para perto do seu povo, né? Foi recolhido à sua família. Baruch Hashem, né? Então, a morte, ela é uma sentença que todos nós temos que passar, porque esse mundo físico é só o corredor, né? Ele não é ainda a sala principal. Então, todos estamos aqui para fazer o trabalho de quê? De iluminar, né? De iluminar a clipá, que a própria clipá que usamos como veículo e as clipot, né? Do mundo que nós habitamos, assim, fazendo assim, acender a luz, brilhar a luz na escuridão, né? Baruch Hashem. E como que nós fazemos isso? Através do compartilhar. Temos que aprender a compartilhar a luz divina, compartilhar um sorriso,
compartilhar uma ajuda financeira, né? Ou uma ajuda, até mesmo de você fazer um favor a alguém de alguma forma, né? Compartilhar sabedoria, compartilhar entendimento de alguma coisa, compartilhar o seu trabalho, o seu serviço, mesmo que você está sendo remunerado para aquilo, mas que seja um compartilhamento de bondade, que não seja feito, né, a pulso, com raiva, que seja feito com amor. Então, você veio para esse mundo para brilhar a luz do eterno, para compartilhar a luz do eterno. Com o quê? Com suas atitudes, né? Com a sua boca, com a sua maneira de falar, com o seu comportamento. Então, assim você vai estar fazendo o que você veio para fazer. Baruch Hashem. Com o estudo da Torá, nós nos direcionamos melhor ainda no que nós realmente temos de obrigação de fazer neste mundo, para que quando fazermos então a transição, né, da morte, que é apenas o que é uma transição para o mundo da verdade, nós então chegamos lá, né, sem muitas pendências, para não passarmos por muitas aflições, porque a aflição de lá, né, é dito pelos sábios que vamos supor 1 hora no inferno, no Guená, é como se nós passássemos 70 anos dos maiores sofrimentos aqui neste mundo. Mas também 1 hora no paraíso é como se nós tivéssemos passado 70 anos dos maiores prazeres deste mundo. Baruch Hashem. Então, a Parashat aqui continua que os irmãos, né, ficam preocupados após o enterro de seu pai, que voltam para o Mitzrayim, e eles vão, então, falar com Yosef, no versículo 16 do capítulo 50, e enviaram Yosef dizendo, teu pai ordenou, antes de sua morte, dizendo, assim direis a Yosef, rogo que perdoes, por favor, a falta de teus irmãos e os seus pecados que te fizeram mal, e agora perdoa, rogo, o pecado dos seus servos, do Deus do teu pai. E Yosef chorou quando lhe falavam. E seus irmãos foram também e prostraram-se, e diante dele disseram, eis-nos, somos teus servos. E Yosef disse-lhes, não temais, acaso estou eu no lugar de Elohim? Vós pensastes sobre mim mal, e Elohim o intentou para o bem, para fazer como neste dia, a fim de fazer viver muita gente. E agora não temais, eu vos sustentarei a vós e às vossas crianças. E consolou-os, e falou-lhes com o coração. E então, assim, o que isso quer dizer? Quando Yeshua voltar, os irmãos vão estar nessa aflição, com medo, achando que Yeshua vai vingar deles pelos que eles fizeram, né? Só que não, Yeshua, e como Yosef, ele vai dizer, tudo foi para o bem, porque se Yosef não tivesse no Egito, né, Yosef não ia preparar alimento para que eles sobrevivessem, porque a fome viria. Mas como Yosef foi enviado antes deles, Yosef cuidou para que eles não tivessem fome, nem eles, nem o Egito e toda a civilização ao redor, né? É claro que o caminho de Yosef não precisava ter sido tão sofrido, né? Mas isso faz parte das escolhas. O importante é o final, né? Assim como Yeshua também vai dizer, se eu não tivesse sido enviado, né, para o meio de Roma, eu não tinha conseguido trazer Efraim para vocês. Aqui estará Efraim junto conosco agora, porque Yeshua foi buscá-lo no meio da sujeira de Roma. Baruch Hashem. Então, no versículo 26, fala que Yosef morreu com a idade de 110 anos e embalsamaram e foi posto no caixão no Mitzrayim. Engraçado que Yosef morre primeiro que os irmãos. Os sábios dizem que Yosef ele morre primeiro pelo fato de quando ele foi apresentar seus irmãos a Paró, ele tenta mentir para proteger seus irmãos, ele tenta mentir. Como? Ele diz para seus irmãos, diga para o Paró que vocês são homens de gado. Mas os irmãos, eles chegam para Paró e falam, sem medo, somos homens de rebanho. Por quê? Porque os egípcios, eles adoravam o deus Ares, o ídolo Ares, que era um cordeiro. Então, para eles, o pastoreio era uma abominação. Cuidar de ovelhas, alimentar-se de ovelhas, matar ovelhas, assim como
que os judeus, os israelitas, eles eram pastores de ovelhas, de cabritos também. Então, para o povo do Egito, era uma abominação matar a ovelha. Era uma abominação pastorear a ovelha. Assim como hoje você vê na Índia, para eles, as vacas vivem soltas, como um cachorro, como um gato. Eles não cuidam de rebanhos como para alimentação, né? Para o trabalho, como para a terra, nada disso. Então, os egípcios, até eu vi um rabino falando que provavelmente esses indianos de hoje, hinduístas, eles são os povos egípcios antigos, encarnados, porque eles têm as práticas parecidas. Então, aquele povo daquele tempo, eles adoravam, né, o Ares, o carneiro. Então, para eles era uma abominação essa prática de comer da carne do carneiro, de utilizar da lã, né? Então, Yosef fica com medo de Paró não receber sua família, então pede para eles não falar sobre os rebanhos. Mas seus irmãos, eles já estavam cansados da mentira, seus irmãos já estavam em Techuvá. Eles já tinham mentido por muito tempo. Eles tinham ficado 22 anos mentindo, né? Então, eles já estavam cheios de mentira, eles já queriam agora somente a verdade. E então, Yosef, por ele ter tentado induzir seus irmãos ao erro, ele morre primeiro, o Eterno o tira primeiro, né? Para que ele também. Como Moshe foi punido também, por conta de que ele, ao invés de falar, né, com a rocha, ele bate na rocha, bate 2 vezes na rocha. Então, a punição foi encurtamento de sua vida, né? Então, daqui a gente tira que o pecado haverá, né? Ele encurta também o tempo de vida da pessoa. Baruch Hashem. Então, quando Yosef morre, ele é embalsamado, né? E colocado num caixão de ferro, e ele é jogado dentro do Nilo pelos mitzraitas. Ele é jogado no Nilo e para que essa promessa que os irmãos fizeram a ele de levar seus ossos do Mitzrayim para a terra de Canaã seja cumprida, Moshe, por meio de palavras sagradas, ele fala as palavras sagradas antes de sair de Mitzrayim e o caixão flutua, o caixão de ferro flutua. E Moshe então pega o caixão e leva os ossos de Yosef para fora de Mitzrayim. E os sábios dizem que quando o mar viu os ossos de Yosef, o mar abre. Nachshon já tinha entrado dentro da água, já tinha mergulhado na água, já ia respirar dentro da água. E junto com a chegada do caixão de Yosef e a fé de Nachshon, tudo isso faz o mar se abrir. Pois Yosef, ele teve erro sim, mas ele era tzadik diante do Eterno. Baruch Hashem. E ele fez o processo que deveria fazer, que foi levantar as fagulhas divinas que tinham caído na terra de Mitzrayim. Ele fez esse trabalho, que eu já expliquei para os irmãos, que é o quê? Que é a sabedoria divina, né? Yosef, um homem muito sábio, ele sabia organizar e resolver todos os problemas. Onde ele estava, ele resolvia tudo. Ele resolveu tudo na casa de Potifar, ele resolveu tudo lá na prisão. Ele organizou tudo na prisão. Ele colocou a casa de Faraó, a casa do Paró, em ordem. Ele cuidou do mundo inteiro, o mundo civilizado. É dito que eu assisti um documentário lá nos Estados Unidos, onde tem aquelas cordilheiras, eu me esqueci o nome, do Quênia, né? Que lá no Quênia foi encontrado cavernas lá com inscrições e objetos egípcios com o nome dito assim, o rei Sefenat Paner, que é Yosef. Yosef, ele andou o mundo para organizar, né? Para organizar o mundo daquela época. Yosef fazia expedições. Por isso que ele trouxe tanta plantação, tanto alimento, guardou tanto alimento, porque ele não plantou só na terra de Mitzrayim. Ele saiu pelo mundo organizando tudo.
Ele era rei do mundo. Yosef se colocou como rei do mundo. Assim como Mashiach, quando voltar, vai ser rei do mundo inteiro. Baruch Hashem. Então, um homem que soube levantar as faíscas de luz, né? Ele conseguiu retirar, né, da clipá, né? As faíscas de luz, várias e muitas, e por conta das grandes realizações de Yosef, né? Ele trouxe para nós, até os dias de hoje, benefícios, né? Porque tudo nesse mundo precisa alguém abrir uma porta para que aquilo comece a funcionar. Assim como seus irmãos, todos eles, cada um teve um trabalho de organizar uma porta para o bem para cada signo. Cada um deles tem essa missão de trazer o benefício do Mazal referente ao seu signo, né? Então, o trabalho de cada irmão de Yosef, hoje nós temos como benefício trazer o bem para nós de cada um dos 12 signos dos Mazalot. Bendito seja o Eterno. Então, esses homens, eles são as raízes de tudo. Por isso que é chamado de patriarcas, né? Eles são os patriarcas, ou seja, eles são os primeiros que iniciaram o trabalho divino nessa terra escura. Lembrando que aqui estava torro vavorro, estava tudo bagunçado, tudo, né, na escuridão, né, afastado da luz do conhecimento do Eterno. Então, essa família iniciou todo esse trabalho, a família de Abraham, né, o seu filho Isaac, seus netos, né, Jacob e seus bisnetos, no caso, as 12 tribos de Israel. Bendito seja o Eterno, que o Eterno abençoe a todos os irmãos. Se tiver alguma pergunta para fazer, comentário, pode deixar aqui no vídeo. Vou deixar um link do grupo da nossa congregação e também vou deixar aqui o Pix para você estar contribuindo conosco com o Macé, com o Tzedakot e também com primícias, Baruch Hashem, que você possa, então, fazer esse trabalho de Tzedaká. Lembrando que a Tzedaká, ela salva a vida, né? E como aqui nós estamos vendo, vai rir, ou seja, e viveu. Então, você tem uma maneira de aumentar também sua vida, né? Sua vitalidade, fazendo Tzedaká. Tzedaká com dinheiro, Tzedaká com, já falei, com dividir também a luz divina que tem dentro de você. E com o dinheiro, você pode estar fazendo isso, porque se você ajuda, né, a que a luz seja, então, seja distribuída, seja compartilhada de uma maneira melhor para todos, né, através aqui desse canal, dessa congregação. Então, você também vai fazer parte quando você, de todos os méritos que nós alcançarmos aqui. Você que contribui também será alcançado com o mérito. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom,